quero, com muito respeito e honra ao Espírito Santo, dizer a cada um de vocês que hoje nós corremos um sério risco de vivermos a coisa mais gloriosa de nossas vidas. Nós seremos condicionados pela santa palavra de Deus a um entendimento para que possamos viver algo verdadeiramente surreal. Você sabe que o evangelho para o mundo, ele é loucura. O evangelho para o mundo, ele é um absurdo. Mas para nós que cremos, alguém sabe o que significa o evangelho? O quê? Mas para nós o que cremos é o poder de Deus. Mas para o mundo é loucura, é insanidade, é absurdo. Por quê? Porque o evangelho, ele não pode ser compreendido de forma natural. O evangelho precisa da ação do Espírito Santo para ser compreendido. Por isso que alguns crentes frequentam uma igreja, uma congregação durante muitos anos, e eles nunca conseguem ter uma revelação acerca de Jesus, e não conseguem ter uma aptidão para a prática do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é um absurdo. O evangelho não cabe dentro do nosso entendimento natural. Repita comigo assim, ó, é necessário, diga, é necessário a intervenção do Espírito Santo para que eu tenha acesso ao evangelho. Nós não podemos descartar a principal coisa necessária e fundamental, que é a ação do Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, irmão, você pode fazer todos os tipos de cursos que você quiser, você pode ler quantas Bíblias você quiser, ler a Bíblia azul, NVI, NVA, NVB, NVC, você pode ler King James, King Sanders, o que você quiser. Porque a questão não está na tradução da Bíblia, a questão está na tradução do Espírito. Não, mas eu entendo melhor porque eu leio na tradução A. Você pode estar entendendo, mas não estar recebendo. Porque só o Espírito de Deus pode traduzir no meu e no seu coração a veracidade, a profundidade desse evangelho. Eu posso ouvir um amém? Por isso agora eu quero pedir para todos total reverência à palavra de Deus, que nós possamos estar isentos de qualquer movimentação, para que não haja dispersão e a santa palavra seja pregada com poder e autoridade. Amém? Deus vai nos levar em um lugar profundo hoje aqui. Deus vai nos levar em uma profundeza. Enquanto eu estava adorando ali, eu estava de jejum, senti um pouco de fraqueza, tive que colocar uma coisa de sal na boca, e eu vi como se um bisturi estivesse sendo colocado na minha mão. Então eu sei que o que Deus vai falar aqui hoje é cirúrgico, é preciso. Por isso, em nome de Jesus, faz assim, ó, dá uma chacoalhada na cabeça e fala assim: a dispersão não pega. Faz assim, ó, eu estou atento a tudo aqui. Posso ouvir um amém? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 17. Vamos lá. João capítulo, estão comigo aí? Vamos ler a partir do versículo de número 3. João capítulo 17, a partir do versículo 3, diz assim: aquilo que homem nenhum pode dizer, somente o Espírito Santo, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra. Olha o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, olha o versículo 5, eu preciso da sua atenção aí no versículo 5. Muita atenção. E agora, glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eles eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviastes. Corre um pouquinho para frente a sua Bíblia e vai em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 5. Diz assim: toda atenção ainda é pouca, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o versículo 7, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre quantos joelhos? Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda volte um pouquinho em Romanos capítulo 11. E nós vamos falar a mesma coisa também dentro de outro texto. Do capítulo 11 de Romanos, e o versículo é o 36. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Ponto. A seguir, a ele, pois, a glória eternamente. Ponto. E a seguir, assim seja. Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, seja bloqueada agora nas regiões celestiais qualquer intervenção maligna. Toda ave de rapina, demônios das trevas, que queira dispersar ou roubar a santa semente, seja paralisada agora em nome de Jesus. E que o nosso coração seja levado cativo à tua palavra, e as nossas faculdades mentais sejam levadas cativas à tua palavra, e que a tua sabedoria escorra sobre nós nessa manhã, para que possamos viver em conformidade, em glorificar o teu nome para sempre. Faça isso, Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmão, é bem verdade que nós falamos na semana passada, quarta-feira tivemos um discipulado poderoso aqui, acerca de salvação. Entender a salvação, eu acho que é a maior preocupação que todo cristão deve ter. Porque o que diz respeito à nossa prosperidade não é a igreja abençoada que nós frequentamos, mas diz respeito a onde está a nossa expectativa nos próximos dias, meses e anos. Não diz respeito ao que nós estamos vivendo hoje. Nosso culto de domingo foi uma bênção, mas só é relevante se eu entender o porquê que o culto tem sido uma bênção sobre a minha vida, para que está me preparando e para onde eu estou indo. Porque se o cristão, repita comigo, o cristão não tiver em mente uma consciência de que nós somos como uma erva do campo que seca e deixa de existir, mas a nossa glória não está nessa terra, nós estamos caminhando para a eternidade. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Se não for essa o nosso alvo,
Irmão, nós vamos passar por aflições que podem nos fazer sucumbir aqui nessa terra. Por que perece? Por que sucumbe? Entre aspas. Por que desvia? Porque estava olhando para o lugar errado. É assim ou não é? Se você está seguindo um caminho, por que desvia? Por quê? Porque olha para o lugar errado. Mas o crente desviou por quê? Porque não estava olhando para o lugar certo. E tem crente que pode estar desviado, frequentando a igreja todo domingo, e desviado. Quer ver? Pedro estava pescando, Jesus aparece ressurreto para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. E pela terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? E na terceira vez ele se entristece e diz: tu sabes, Senhor. Porque quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pela primeira vez, ele lembra do momento que ele disse sim, da sua entrega ao Senhor Jesus, e ele diz: sim, eu te amo. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele se lembra que caminhou com Jesus até a cruz, ele diz: sim, eu te amo. Mas pela terceira vez, quando ele diz: Pedro, tu me amas? Ele lembra no estado atual, e ele diz: eu deveria estar esperando ele, eu não estava mais. Ele se envergonha porque ele voltou a praticar as obras que ele estava praticando antes. Pela primeira vez ele lembra da conversão: sim, eu amo. Pela segunda vez ele lembra da caminhada: sim, eu amo. Pela terceira vez ele lembra do estado atual e se envergonha. E a gente pode estar caminhando aqui hoje dizendo que ama Jesus mediante a experiência lá da conversão há 35 mil anos atrás. A gente pode estar cantando que ama Jesus mediante a experiência da semana passada, retrasada. Mas Deus está falando: olha para o seu estado atual hoje, e veja o que é que Jesus representa para você hoje. Como a sua vida tem andado em conformidade com a palavra de Deus agora. Talvez muitos de nós vamos se entristecer. Mas a salvação, ela não pode ser somente uma porta para entendermos para onde vamos. Eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu tenho um acesso à eternidade, eu estou indo para a glória de Deus. Não. A salvação também precisa, presta atenção nisso, promover em nós um tipo de comportamento durante este processo na terra. Então eu entendi que fui salvo para morar e habitar com Cristo eternamente, ok. Mas para que eu fui salvo? Precisa ser um marco no nosso entendimento hoje aqui. E todo mundo sabe que a partir do momento que nós nascemos, nós estamos caminhando para a morte. Todo homem natural nasce em pecado e caminha para a morte. A partir do momento que se depara com Jesus, a palavra é conversão. Arrependimento significa conversão total de caminho. Então eu estava caminhando para a morte até me encontrar com a vida. E a partir do momento que eu me encontro com a vida, acontece uma conversão. E eu não caminho mais para a morte, agora eu caminho para a vida. A questão não é somente entender que eu estou caminhando para a vida. A questão é entender qual deve ser o meu comportamento neste processo até a vida eterna. Alguém está me entendendo? Amém. Eu tive um encontro com Jesus, eu não vou mais para o inferno eterno, para a tormenta eterna, eu vou para a vida. Mas e até o grande e glorioso dia do Senhor, qual deve ser o meu comportamento e o meu posicionamento? Eu quero dizer para você: sim, Deus quer que os teus filhos vivam de forma gloriosa nessa terra. E você vai entender o que é isso. O pai olha para o filho e o pai quer que o filho viva de forma gloriosa nessa terra. Por isso que ele fala: vocês são a luz do mundo. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Olha que coisa linda. Ele fala: vocês são a glória do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Ele distingue os filhos de todo o resto da criação. Meu Deus do céu. Ele distingue, ele exalta os filhos. E ele diz que o homem, ele é a coroa de toda a criação. Como é que se identifica um rei? Pela coroa.
Como é que as nações vão identificar o reinado soberano de Jesus Cristo? Pela a igreja. Nós somos a coroa de... Ai, meu Deus. Quem está me entendendo? E o desejo do Pai é que vivamos de forma gloriosa aqui, durante todos os nossos dias. E o que mais me tem intrigado e gerado angústia no meu coração, Paulo, é porque que os crentes vivem de domingo a domingo. Tem que trabalhar, estudar, trabalhar, ganhar, cuidar da família, resolver meus problemas. E não conseguem ter uma vida robusta de autoridade. Eu quero dizer para você que viver de forma gloriosa, olha aqui para mim, é não se intimidar com nenhuma adversidade. O crente que se intimida na enfermidade, o crente que se intimida na escassez, o crente que se intimida com a oposição, principalmente o crente que se intimida com o sistema do mundo, ainda não está vivendo da maneira que deveria estar vivendo, de forma gloriosa. Porque o homem glorioso, que carrega a glória de Deus, dirá: quem é esse incircunciso, que vem contra o exército e o povo? Então nós fomos criados para quê? Para viver como trator, irmão. O que parar na frente a gente atropela. Mas está enfermidade, vai curar. Igual a viúva estava indo para a casa do profeta, o filho doente, está tudo bem, está tudo ótimo. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou indo. Amanhã é a enfermidade que vai para o quinto dos infernos. Mas e o divórcio, e a família, e a doença? Não deve ser motivo de intimidação para o povo de Deus. Se nós olharmos para os homens da Bíblia, irmão, se tem um requisito que destaca em todos, se chama coragem. E até mesmo os mais frouxos exalaram ela. A coragem. Então eu quero dizer para você, crente, presta atenção numa coisa. Não tem cabimento: o Senhor tem misericórdia de mim. Não, Senhor, só me reveste de autoridade que eu vou para cima. Senhor, tem misericórdia. Não, Senhor, tem misericórdia do perdido que está indo para o inferno. De mim eu só preciso que o Senhor me reveste com o teu espírito, de graça, de santidade, de poder. Isso é viver de glória em glória dentro desse processo da conversão. Agora ouça. Deus cria o homem do pó da terra, Deus sopra sobre as narinas de Adão a fagulha da glória dele. O que Deus imparte com Adão, chamado fôlego de vida, é uma fagulha de glória. Por quê? Porque Adão não passou a ser um homem vivente, ele passou a ser um homem glorioso. Adão tinha autoridade sobre todas as coisas. Adão, ele tinha o governo e a soberania sobre todas as coisas. E alguém sabe como Adão andava? Hã? Como ele andava? Ah, vocês sabem, me ajuda aí. Hã? Nu, Ismael. Não é pelado, pelado é feio, é nu. Não é pelado. Ele andava nu. E Adão tinha problema com a nudez? Hã? Ele não tinha problema com a nudez. E mesmo nu, exposto naturalmente, ele estava revestido com a essência da glória de Deus. Então por onde Adão andava, Adão governava a água, ele governava o fogo, ele governava o vento, ele governava todas as atmosferas naturais da terra. Porque Adão estava revestido com o quê? Com a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Ouça, meu Deus do céu. Enquanto ele andava na glória, repita comigo, ele andava na glória. Por favor, diga: enquanto Adão andava na glória, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. A partir do momento que Adão peca, ouça, a glória faz assim, ó, é retirada dele. Quando a glória sai de Adão, Adão imediatamente começa a ver aquilo que ele não via.
ele começa a ver as adversidades naturais. Vai pegando no teu espírito. E ele começa a ver, eu estou nu, ele fica com vergonha. Ele sente aquilo que um homem glorioso não deveria sentir, que é o quê? Medo. Ele começa a sentir medo, vergonha, timidez, se esconde, fica preocupado. Quando ele ouve a voz de Deus, ele vira um menininho. E Deus chega perto dele e fala, Adão, o que aconteceu? Ele fala, não, ele tenta se justificar. Não, Senhor, é que eu estou trabalhando demais. Não, Senhor, é porque eu tenho família. Não, Senhor, é porque eu tenho conta para pagar. Não, Senhor. E aquela desgraça da natureza humana que eu e você vivemos até hoje, toma posse do homem. E se tem uma coisa que a gente é bom é dar desculpa. É verdade ou não é? Hã? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Acerca do nome de Jesus e de sua obra, presta atenção nisso. Você pode ter 1000 motivos, mas se você olhar para a Bíblia, você nunca terá razão. A nossa omissão acerca da obra de Deus pode ter 1000 motivos para acontecer, mas nunca vai ter razão. Você vê na Bíblia homens abrindo mão de famílias, abrindo mão da própria vida, ficando enfermo, apanhando, sendo açoitado, cortando cidades de a pé. Não, Senhor, mas... Pode ter 1000 motivos, mas não tem razão. Aí Adão começa a dar aquele monte de desculpa. A gente vê a natureza humana dele falando, porque o que saiu dele? A glória. Adão vive de forma natural, transiciona a natureza humana e pecadora sobre todos os homens. Eu e você naturalmente somos descendentes de Adão. Por isso que naturalmente, quando eu e você nascemos, nós já nascemos covardes, medrosos, tímidos, mentirosos. Quando nasce, já nasce impregnado do vírus chamado pecado. Alguém está me entendendo? Isso é muito forte. Aí Filipenses capítulo 2 diz, até Filipenses capítulo 2, de geração em geração, ouça, os homens vão nascendo isentos da glória de Deus. E as escrituras dizem, não há nenhum justo. E o homem vai vivendo isento, distante da glória de Deus, até Filipenses 2, a partir do versículo 5, ouça, aonde a Bíblia diz que Jesus fala assim, imagina essa conjectura, ele dizendo, só tem um jeito dos meus filhos serem revestidos de glória de novo, é se eu abrir mão da minha. Talvez hoje dê para a gente se apaixonar um pouquinho mais, escute. Então ele abre mão da glória, do trono, do governo e da soberania. Ele abre mão da divindade. E ele se faz homem. Ele nasce como um homem. Ele vive como homem. E há alguém que diga, a maior prova de amor foi o sacrifício de Jesus na cruz, mas eu não creio. Morrer por amor, irmão, a gente tem visto muito aí. O namorado larga da menininha, a menininha vai lá e se joga da janela, se mata, toma veneno, se corta. Morrer por amor, irmão, não é difícil não. Tem uma canção do Beto Tavares que diz, talvez morrer por ti não seja não o mais difícil afinal. O desafio é viver por ti. E para viver a vida que me dá, eu morro cada dia, para que tu vivas em mim. Talvez morrer não é mais difícil. O mais difícil é viver por Ele. Então, Jesus morreu na cruz. Cara, muitos de nós teríamos coragem de morrer por Jesus. Jesus aparece e morre por mim, filho, eu pulo na frente do boi, acabou, morreu. Mas e o desafio de viver todo dia? Então, se a maior prova de amor não foi o sacrifício, qual é? Para mim, a maior prova de amor foi a renúncia. Porque a gente abre mão, às vezes, de um dia da semana para vir na igreja.
Jesus abriu mão de toda a glória majestosa. Ele abriu mão de toda a glória majestosa dele para assumir uma forma caída, humana, fraca. Jesus sentia dor, Jesus sentia medo também. Jesus teve as suas fraquezas. Jesus precisou viver como homem. Ele abriu mão da glória dele. Ouça, repita comigo: Jesus abriu mão da glória. Ele vive 33 anos, presta atenção nisso. Ele é crucificado. Só que antes de ser morto, Jesus vai fazer uma oração. João capítulo 17. Antes de ser crucificado, ele fala: Pai, pronto, já consumei a obra. Pai, já está feito. Eu te glorifiquei, consumindo a obra que tu me destes. Aí agora olha o que ele fala no versículo de número 5. Ouça, só ouça, só ouça. Ele diz assim, ó: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus vem como homem, vive como homem, cumpre o propósito como homem, e quando ele acaba, ele fala: eu só estou sentindo falta de uma coisa. Eu só estou sentindo falta de uma coisa. Pai, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas me devolve a glória. Pai, me glorifica de novo com aquela glória. Com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Eu imagino Jesus dizendo assim: Pai, eu abri mão da glória, eu vivi, mas me glorifica de novo com aquela glória que a gente tinha antes da fundação do mundo. Eu faço tudo o que for preciso, mas me devolve a glória. Deixa eu viver na glória de novo. É porque existe uma canção que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nunca mais consegue viver. Diz que aquele que experimentou um pouquinho da glória nunca mais vai querer outra coisa. Pode passar o que for, mas nós vamos falar: me devolve a glória, aquela glória. No Santo do Santo, em outro lugar. Ouça a oração que ele faz. Aí nós lemos em Romanos capítulo 11, 36, a gente leu Paulo categoricamente dizendo assim. Coloca na tela, por favor, o Romanos 11, 36. Ele diz categoricamente assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, ponto. Aí ele vai falar: então, a ele, o que diz? Lê comigo. A ele, ouça. Quer ir mais fundo? Quem quer ir mais fundo, levanta a mão. Quando Deus vai fazer Adão, Ele vai criar o homem, Ele chama o Espírito e o Filho, e Ele diz: façamos o homem a nossa... Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do homem. E diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus constrói o homem em pé, um boneco de barro. Deus se aproxima das narinas dele e sopra sobre as narinas de Adão. O boneco de barro abre os olhos. E qual é a primeira coisa que ele vê?
qual é a primeira coisa que ele vê? O pai pega no... E quando ele abre os olhos, ele contempla a imagem. E ele torna-se exatamente aquilo que ele contemplou. A glória que revestia Adão foi a mesma glória que a Bíblia vai decorrendo, falando acerca do cordeiro que é imolado, para que o povo pudesse ser absolvido. Então a glória que estava sobre Adão, essa que Romanos 11 descreve, a própria pessoa de Jesus Cristo estava estampada na vida dele. E aí Adão refletia exatamente a pessoa viva de Jesus. Então as características, os atributos, as manifestações, era a exata pessoa de Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus. E quando ele peca, ele perde a essência de Jesus, a glória. Jesus precisa abrir mão, vir como homem, ressuscitar, presta atenção nisso, para dizer para mim e para você hoje: o primeiro Adão pecou e perdeu a glória, mas eu abri mão da minha glória, para que você pudesse ser revestido de glória novamente. Ouça, é para isso. É para que eu e você pudéssemos ser revestidos novamente, cobertos novamente, não mais com folha de figueira, irmão, que representa as obras naturais do homem, mas com a pele do cordeiro que foi derramado, um sangue precioso e carmesim na cruz do Calvário. Esse é o nosso revestimento, revestivos de Cristo. O problema da nossa vida miserável como crente é que nós vamos andando nu, se vestindo de folha de figueira. Ah não, mas eu dou o dízimo, está tudo certo. Não, mas eu oro, está tudo certo. Não tem o que eu e você façamos que substitua o revestimento corroborar da glória de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. A gente vai se suprindo no que a gente compra, a gente vai se suprindo no que a gente tem, a gente vai se suprindo no que a gente conquista, mas a gente não experimenta da glória. Então a gente não está nem aí para a eternidade, porque a eternidade não é nada mais e nada menos do que a exata glória de Deus. E como é que a gente vai esperar pela eternidade, apóstolo? Eu estou ouvindo o senhor falar isso todo domingo. Como que a gente vai esperar pela eternidade se a gente nem sabe o que é a eternidade? Ouça, dentro da natureza do homem, repita comigo assim: homem natural. Dentro da natureza do homem, Deus colocou nas faculdades mentais uma característica. Todo ser humano naturalmente, todo ser humano naturalmente, ele vai tornar-se semelhante àquilo que ele contempla. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente contempla nos transiciona um pensamento. E quando a gente pensa, as nossas faculdades mentais vão habilitar as nossas mãos para viver de acordo com aquilo que estamos pensando. Por isso que Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, se não me engano, diz: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguém louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque se você pensa, você terá as tuas mãos habilitadas para viver de acordo com o que você está pensando. Então olhe, o homem revestido da imagem de Cristo, glorioso, Adão, ele tinha um comportamento santo, porque ele não conseguia contemplar o pecado. Adão não via a maldade. E porque Adão não via a maldade, Adão não pensava na maldade. Porque ele não pensava na maldade, ele não se comportava de forma maligna. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia?
Mas quando as faculdades mentais do homem tornam-se corrompidas, ele começa a ver a maldade, pensar na maldade e se torna um homem maligno. Alguém está me entendendo? Mas quando nós nos deparamos, coloca a mão no teu coração assim, querido. Diga comigo assim: Espírito Santo, deixa eu ver agora o que vai ser dito. Diga: Espírito Santo, com fé, diga: Espírito Santo, deixa eu ver o que vai ser dito. Agora com a mão no teu coração ainda, olhe para mim. Adão era um ser inerte, até que se depara com a face gloriosa de Deus e passa a viver de forma gloriosa. Eu e você, da mesma maneira, nunca vivíamos, só existíamos, caminhando para a morte, vivendo literalmente no caminho traçado para o inferno, até o dia nos traz vida, Ele direciona o nosso olhar. E as Escrituras diz: olhai para Ele e sereis iluminados. A questão é quando a gente passa a viver, a gente se distrai com os apetrechos, e a gente olha para o homem de Deus ungido, para a igreja ungida, para o método ungido, para as coisas ungidas, e a gente vai se tornando cada vez mais semelhante às coisas do que semelhante a Cristo. Eu quero fazer um apelo hoje aqui nessa manhã, igreja do Senhor Jesus. Você que hoje está vivo com Cristo, volte o seu olhar novamente para Ele e sereis iluminados, e todos os dias você será revestido novamente com a glória que estava com Ele desde antes da fundação do mundo. A gente vai viver no dia a dia contemplando as coisas da internet, contemplando as coisas da Netflix, do YouTube, de tudo fofoca, notícia. Como eu ministrei domingo passado aqui, era para a gente ficar no pé da montanha, com os olhos fitos naquele que subiu, esperando ansiosamente para que Ele volte. Mas como é que nós vamos aguardar a eternidade se a gente nem sabe o que é isso? E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu encerro dizendo isso. O Espírito Santo de Deus deseja revestir a tua vida e a minha vida de glória. Não torne vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não faça do sangue de Jesus como groselha. O sacrifício de Jesus não é uma história filosófica, é um ato verdadeiro, vivo e eterno. Ele foi pregado na cruz do madeiro, para que eu e você pudéssemos ser revestidos de novo, glorificado de novo, fortalecido de novo, vivo, vivo, vivo. Foi para isso que Ele morreu, para que eu e você pudéssemos viver de glória em glória. Ouça, ouça, ouça. Ai, meu Deus. Ouça. A Ele toda a glória eternamente. Vou ensinar uma coisa para você. Então tá, eu estava andando para a morte, e agora eu estou caminhando para vida eterna. E nesse trajeto, a Bíblia diz que o homem é como a erva do campo.
E a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu vou ensinar uma coisa para você poderosíssima, que vai mudar a atmosfera dos nossos cultos, vai mudar a atmosfera da sua devoção, vai mudar a atmosfera de tudo aquilo que você vive, nunca imaginou viver. Se prepara. Aquilo que os seus olhos nem viram, e os seus ouvidos nunca ouviram, você vai viver na glória de Deus. Você vai falar, isso é loucura. A ponto de o apóstolo Paulo falar assim, eu não posso nem contar o que eu vi. Vocês vão achar que eu estou bebendo gasolina. Tem coisa que você vai ver que se você chegar no trabalho contando, ele te interna. Mas ouça, se a glória está em Cristo, desde antes da fundação do mundo, Hebreus capítulo 11, 33 afirma, a Ele toda a glória eternamente. Todas as vezes, enquanto Adão vivia dando glória a Deus com seu estilo de vida, isso é muito forte. As faculdades mentais dele só conseguiam ver aquilo que o homem forte, glorificado e original podia ver, porque ele estava vivendo de forma submissa, que glorificava a Deus. Vou ensinar uma coisa para você. Sabe qual deve ser o nosso trajeto todo dia até o dia do Senhor Jesus? Olha aqui para mim. É todo dia devolvendo para Ele a glória que é dele. O Senhor abriu mão da sua glória para que eu fosse glorificado, então eu devolvo a glória para você. Todo dia devolvendo a glória para Ele. Então você acorda de manhã e fala, glória a Deus. Você acorda de manhã, levanta os seus braços e diz, glória seja dada ao nome de Jesus. E todos os dias, e quando a gente se reunir, a gente vai cantar, a Ele a glória para sempre. Porque quando nós vamos glorificando aquele que é digno de glória, ouça, as nossas faculdades mentais naturalmente, elas começam a se ampliar, e a gente não começa mais a ver a maldade do mundo, a gente começa a ver a glória de Deus. Então tem gente que está preocupado com o sistema do mundo que está avançando, e a gente está dando glória a Deus e está se alegrando com o avanço do reino que está se estabelecendo. Enquanto tem gente assustada com o diabo, nós estamos se alegrando com Cristo. Tudo depende de uma visão de ótica, uma perspectiva. Pastor, mas o mundo está avançando e Deus está então avançando muito mais. E como que a gente faz? Dar glória para Jesus. Devolve, querido. Olha aqui para mim, eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Jesus abriu mão da glória dele para que eu e você pudéssemos viver mediante essa glória. Mas a ordem é, devolva a Ele toda a glória. Não tome a glória que é de Jesus, não viva de acordo com a glória que é de Jesus. Devolva para Ele todo dia, todo dia. A Ele a glória, 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 a Ele, 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 a Ele. Força e formosura do teu santuário. Esse é o nosso comportamento. Você pode ficar de pé no seu lugar, levantar suas mãos e vamos dar glória a Ele. No seu santuário, glória e majestade. A glória que lhe é devida, tributai ao Senhor, ó família de todos.